Comer transtornado. Alguns sintomas: medo ao comer, culpa ao comer, prática constante de dietas, restrições alimentares, exageros alimentares frequentes ou até mesmo compulsivos, métodos compensatórios para perder ou controlar o seu peso. Isso é o que está sendo dito em algumas faculdades ou estudos de psiquiatria sobre o comer transtornado. Eu não sei se para você pareceu similar ou de alguma maneira você se enxergou nesses sintomas, mas para mim faz todo sentido esses sintomas estarem atrelados às minhas habitualidades. Será que você tem esse transtorno alimentar? Comer transtornado? Para mim não faz o menor sentido eu gastar o meu tempo pensando se eu tenho ou não tenho um transtorno alimentar. O que faz sentido para mim é buscar um resultado melhor no processo de emagrecimento. O que para mim faz todo sentido nessas pesquisas é apenas o esclarecimento de uma conduta como ser humano. Se eu estou tendo esses comportamentos ou não, não faz o menor sentido eu ficar preocupado se eu tenho esse transtorno alimentar. O que para mim faz sentido é qual a sua relação com o teu corpo, como você se enxerga quando você se olha no espelho e o que você vai fazer com isso, quais serão as práticas que você terá que ter para mudar os teus comportamentos e se adequar a uma dieta, a um estilo de vida. Inclusive eu até prefiro do que a terminologia dieta. Se você não me conhece ainda, eu tenho mais 3 vídeos nesse canal onde eu falo um pouco sobre a minha trajetória. Mas resumindo, se você me permitir, eu passei 10 anos tentando emagrecer e tentando ter um corpo desejado, uma estética boa, principalmente no sentido da barriga. E eu finalmente consegui esse resultado. E não foi fazendo dietas mirabolantes. Foi tendo uma mentalidade de como eu me enxergo. Foi se debruçando sobre o aspecto emocional que está por detrás de uma vontade de comer determinados alimentos, ou em horas inapropriadas, ou em momentos específicos da minha vida. O óbvio também precisa ser dito. E o que precisa ser olhado nesse processo do emagrecimento é que muitas vezes o óbvio precisa ser dito repetidamente. A gente só muda um comportamento, seja em qualquer área da vida, profissional, emocional, qualquer área, quando a gente traz o conhecimento para perto, quando a gente entende pelo qual motivo a gente está passando aquilo. E no processo de emagrecimento não é diferente. É interessante que muitas vezes a gente não percebe os comportamentos automáticos. Quando você já viu, você já comprou aquele alimento e você nem sabe o porquê. No pós-refeição, você se sente de uma determinada maneira. Seja por um lado positivo, em uma festa com fraternização, ou seja por um lado negativo. E quando eu falo em alimento, eu também estou falando em bebida alcoólica. Eu não vejo muitas pessoas falando sobre esse aspecto emocional da nutrição. Eu estou no 2º semestre de nutrição e eu me vejo cada vez mais trilhando um caminho profissional para falar sobre o aspecto emocional. Porque, na minha opinião, é o aspecto que mais muda os comportamentos. Pelo menos tem sido para mim. Se eu conseguir mudando a mentalidade, eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas irão conseguir mudar. E eu estou falando especificamente para pessoas que têm um aspecto de vida descontrolado, muitas vezes com depressão, insônia, pensamentos negativos e todo o resto que vem junto. Você acha que isso não tem nada a ver com a nutrição? Eu te falo que tem. E sabe por que eu sei disso? Porque eu vivi isso. Às vezes a gente fantasia olhando para um aspecto de físico e fala: ah, essa pessoa não tem problema com uma compulsão alimentar, um comer transtornado, ou seja o que quer que seja
esses conceitos. O interessante desse canal aqui não é trazer conceitos técnicos, porque isso o YouTube já está cheio. Mas é trazer de maneira básica, fácil entendimento e de maneira rotineira o que uma pessoa passou e passa por isso. Eu sempre fui um esportista, seja do mundo do jiu-jitsu, seja da corrida ou até mesmo da musculação. Inclusive eu faço musculação há mais de 15 anos, já até perdi as contas. E mesmo passando por esse processo de tantos esportes, eu não tinha o corpo desejado. E não era um conceito de perfeccionista, tá? Não entenda nisso. Quem quiser ver mais o meu antes e depois, tem um dos vídeos lá do meu canal do YouTube. Tem o meu antes e o meu depois. E isso fazendo bastante esporte, tá? Tinha momentos da vida que eu fazia 3 esportes num dia. E mesmo assim, eu não conseguia controlar a minha alimentação. Mesmo com um nutricionista, mesmo com todo o conhecimento do mundo e mesmo com acesso às informações, que é o que a gente tem no nosso celular. Então o que fez de fato essa mudança? E o que de fato isso tem a ver com comer transtornado? No meu entendimento, é basicamente a gente não dando a importância à maneira como a gente se sente do nascer do sol ao pôr do sol. O quão importante é o teu equilíbrio emocional. Eu fui recentemente numa conferência aqui em Brasília, onde basicamente as palestras, em 90%, palestras do ramo da nutrição, falava sobre o aspecto emocional. E foi questionado, ou até mesmo falado lá, que a nutrição e a psicologia tendem a cada vez mais andar juntos. E não é de hoje que até mesmo faculdades como Harvard, e se você não acredita em mim, é só você dar um Google, colocar comer transtornado, pode colocar também um outro termo de pesquisa, cérebro e a nutrição, você vai ver diversos artigos científicos. Que a gente vê que muitas vezes é um aspecto emocional. Desde o atleta que tem uma estética ou que tem um corpo desejado e permanece por esse corpo por muito tempo, até mesmo obeso. Ambos podem estar de maneira desfuncional no aspecto emocional. Ou seja, até mesmo aquele que tem um corpo desejado e que se mantém uma relação com a comida de maneira frenética, também pode estar passando por transtornos emocionais. A minha ideia aqui vai muito além de tentar te dar uma receita de bolo de como você vai ficar magro em determinado X tempo. Mas a minha ideia é te falar que no meu processo de emagrecimento, durante o processo de emagrecimento que dura até hoje, mas quando eu consegui chegar no corpo que eu desejava, foi mais ou menos uns 3 a 4 meses, 90% das vezes eu estava preparando meu alimento triste, emocionado, ou até mesmo com um pouco de depressão. Faz parte do processo a gente entender isso e perceber que esse processo é doloroso. Você, amigo ou amiga, que está passando por um processo de emagrecimento, se sente desmotivado, sente que não vai alcançar esse corpo, sente que até mesmo não vai conseguir sair desse quadro clínico de diabetes, hipertensão. A minha ideia nesse canal é uma pessoa anônima, eu não ganho nada por isso, eu não estou vendendo curso, nem mesmo tenho muitos inscritos nesse canal. Mas é trazer um aspecto mais humanizado de como são as coisas e como é o processo de emagrecimento de maneira clara. A gente deve se preocupar em olhar primeiro pra gente, para depois a gente começar a olhar para um alimento. Eu não estou falando para você deixar a dieta de lado e focar só na psicologia ou só numa terapia. Mas eu estou falando para você, antes de tomar uma decisão frenética de começar uma dieta sempre nas segundas-feiras, olha para o alimento que você está comendo. Veja se esse alimento tem alguma relação com o que você está sentindo. Para 5 minutos e pensa antes de comer. Muitas vezes, comigo,
eu tinha esse senso de perfeccionismo. Eu vou começar a dieta segunda-feira. Então hoje, sábado, eu vou comer tudo que eu quiser comer. Mas o engraçado é que eu não me sentia melhor. Eu me sentia pior do que antes de comer os alimentos que eu queria. E na segunda, eu tava um caco. Existe uma vida lá fora. Existe uma vida para além do que se come. E uma coisa é certa no meu entendimento. A gente come as nossas emoções mesmo. E é triste isso. E é triste ver na internet que poucas pessoas falam sobre isso. Mas eu quero seguir por esse caminho. E se eu puder ajudar você, ou qualquer pessoa que seja, com os meus vídeos, eu já vou estar muito feliz. Porque eu me recordo de como eu fiquei e quão agradecido eu fui ao meu nutricionista, que é meu amigo pessoal, o Igor, depois de entender o conceito da nutrição, que foi o que me fez querer estudar nutrição, que é o que me faz querer trilhar um caminho nutricional para além da dieta. Isso é um conceito, isso é um tema bem sério, tá? E eu queria agora trazer luz para ti. Você vai conseguir. É só uma questão de tempo. É, você mesmo. Independente de como você é, ou de como você está, ou de quantos quilos você está pesando agora, você vai conseguir. Porque eu consegui. Foi um processo difícil? Foi. É um processo difícil? É. Mas hoje eu enxergo um alimento apenas como alimento. Hoje, quando sou convidado para comer alguma coisa, eu faço mentalmente um teste onde eu percebo e falo: eu preciso comer esse alimento agora? Muitas vezes sim, muitas vezes vai ser um momento especial, com teu avô, com tua avó, com tua mãe, com teu cônjuge, não sei. Você não vai deixar de comer um alimento simplesmente porque você já tem na tua cabeça esse conceito. Mas daí trazer esse conceito para 7 dias do teu dia, da tua semana, não. Não faça isso com você. Leve a sério a sua saúde. Eu vou ficando por aqui e eu vou trazer cada vez mais temas relacionados nessa área emocional, da nutrição. E junto com a nutrição, junto com esse canal, você vai me acompanhar num processo também de graduação, onde a gente vai trilhar junto o entendimento e a maneira de como a gente se sente ao comer determinados alimentos. Eu me recordo que eu não gostava nem um pouco de legumes, mas hoje eu gosto. Eu me recordo que eu não gostava nem um pouco de comer nas horas certas, mas hoje eu como. É um hábito decisivo para a vida. E muitas vezes a gente precisa de uma obediência, uma insistência e até mesmo um sofrimento. Eu ouso dizer que o sofrimento é um dos melhores amigos do emagrecimento. Porque você nem sempre vai estar se sentindo feliz para comer o que o teu nutricionista passou. Porque é importante sim você seguir uma dieta específica para você. É importante. É importante bater os macronutrientes, os micronutrientes, mas eu não vou falar sobre isso. Esse canal não tem um entendimento para falar sobre isso, pelo menos agora. Pelo menos não nesse momento. Quem sabe no futuro. Aqui eu quero trazer uma transformação de como a gente se olha para o nosso corpo. Hoje, independente do meu peso, eu me olho com amor para o meu próprio corpo. Mas sempre sabendo que a longo prazo eu venço. No curto prazo eu sempre vou perder. Porque eu vou sempre me comparar com outro. Eu sempre vou me comparar com meu vizinho. Eu sempre vou me comparar com o ideal que é imposto até por mim mesmo. Mas a gente não vai se concentrar nisso. Não vamos se concentrar em transtorno alimentar, em doenças alimentares. Já tem bastante gente falando sobre isso. Vamos nos concentrar no que é realmente efetivo. A tua mudança. Eu te peço que você se inscreva nesse canal, curta e compartilhe esse vídeo se fez algum sentido para você ou se de alguma maneira te ajudou. Eu conto com você fazendo um comentário ali também no vídeo para me ajudar. E eu sempre vou estar postando vídeo aqui no intuito de ajudar.
Fica com Deus. Até a próxima.